É sempre um prazer para mim estar aqui convosco, junto daqueles que tiram do seu tempo não, do tempo que Deus lhes concede, porque o tempo não é nosso, é emprestado por Deus, e eu gosto sempre de estar com aqueles que ocupam o seu tempo com a palavra de Deus, com a comunhão com os crentes, exortar-se uns aos outros, todos os dias, né, como diz a palavra de Deus, exortar-nos uns aos outros às boas obras, e devemos fazê-lo aqui quando estamos aqui presentes nos cultos, mas não só, não deve resumir-se só, ser igreja não deve resumir-se só a estes minutos que passamos aqui. E gostaria de começar, em primeiro lugar, por expressar as minhas condolências, já o pude fazer também na quarta-feira, à família que viu o seu ente querido partir. Eu também me recordo dos solos do nosso irmão Rezende, e quando mencionava esse irmão, algumas pessoas citava sempre isso, que era algo que era uma imagem de marca deste nosso irmão, a satisfação com que ele louvava o Senhor, e quando outros não o acompanhavam, ia ele e cantava sozinho, né? Graças a Deus por isso. E é sempre difícil, e também queria ter uma palavra de ânimo e de encorajamento para aqueles que ou nesta situação ou noutra passam por situações difíceis. E nós devemos usar essas situações difíceis para algo de bom. E espero conseguir mostrar-vos com alguns exemplos fora da Bíblia, mas também da Bíblia, de pessoas que, no meio de uma adversidade, ou até por causa de terem passado por uma situação adversa, puderam ajudar outros. E eu quero começar com uma passagem que gosto muito, e podem achar estranho o Daniel a pegar em Êxodo 22, 21. Êxodo 22, 21. Lemos assim. O Senhor está a dar aqui várias exortações ao seu povo e diz: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Na mesma página, ou na página seguinte, lemos, o Senhor acrescenta e diz: também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Lemos isso em Êxodo 23, 9. E numa outra passagem, Deus exorta uma vez mais ao povo a lembrar-se do estrangeiro. Em Levítico 19, 10, lemos assim: semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. E nós temos um exemplo na palavra de Deus de alguém que beneficiou disto mesmo, de um homem de Deus que levou isto mesmo a sério. E quem foi? O Boaz até fazia pior não, ia mais longe. Ele dizia assim: e deixei cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que o escolha e não a repreendais. Porque Boaz viu Ruth a fazer isto nos seus terrenos, e ele perguntou: quem é esta? E depois, quando percebeu quem era e o que tinha feito pela sua sogra, ele diz: deixei-a colher, e até deixei alguma coisa mais. Foi mais longe ainda do que dizia a palavra de Deus, porque Deus conhecia o coração do povo e sabia que tinha tendência a aproveitar-se da situação adversa de outros. Por isso é que o Senhor tem de fazer leis sobre os servos, tem de fazer leis sobre os empréstimos, porque nós sabemos que os judeus são muito bons a ganhar dinheiro, não é? Nos tempos em que a Igreja Católica proibia cobrar juros, os judeus não tinham problemas com isso e enriqueceram muito à conta disso. Deus conhece bem com que gente é que estava a lidar, e Deus diz: não oprimirás o estrangeiro. Eu gosto muito desta passagem porque fala-nos
da importância de nós usarmos as experiências que nós tivemos com a adversidade para poder ajudar outros. Primeiro, não devemos maltratar ou julgar quem passa pela adversidade. Eu costumo dizer que nós devemos ter não um dedo estendido, um dedo acusador estendido para acusar os outros ou para apontar o erro dos outros, mas sim uma mão estendida para ajudar o outro a levantar-se. Devemos sentir a sua dor, porque eu já passei pelo mesmo. Não é desvalorizar aquilo pelo qual o outro está a passar, mas eu sei o que é que ele está a passar e por isso posso aproximar-me dele e posso procurar ajudá-lo. E devemos ser mais sensíveis às dificuldades dos outros. Nós vamos ver vários exemplos. E, muito importante, e isto é ser igreja também. Ser igreja não é só aqui uma horinha por semana. Ser igreja é vermos alguém a passar necessidades e em vez de dizer como Tiago censura no seu tempo, ide, aquentai-vos e fartai-vos e nós não darmos nada, isso não é ser cristão, isso não é ser igreja. Ser igreja é provermos também às suas necessidades. Esta passagem de 2 Coríntios capítulo 1, em que nós lemos que Deus nos consola, e por isso nós devemos consolar outros. Nós não somos depósitos de bênçãos. Nós não devemos ser depósitos de consolação, devemos ser canais de consolação. Porque Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Devemos a adversidade e a consolação que nós temos de Deus, mesmo que mais ninguém nos console, mesmo que mais ninguém esteja connosco, essa consolação deve levar-nos depois, com maior propriedade, poder consolar e ajudar os outros. Porque Paulo, a dada altura, diz que ninguém esteve comigo, mas o Senhor me assistiu e me confortou. Isso nós temos a certeza. Uma lição que eu depois quero... vou falar mais à frente, mas digo também agora. Por vezes há pessoas que passam por uma situação difícil e ninguém as ajuda. E é natural as pessoas tornarem-se amargas. É natural que se fiquem com aquele sentimento de ninguém me ajudou quando eu precisei. Portanto, agora os outros que se desenrasquem, tal como eu fiz. Mas não, deve levar-nos exatamente a fazer o contrário. Eu já passei por esta situação, eu não quero que outros tenham as mesmas dificuldades que eu tive quando passei por ali, porque na altura, ou porque fui um dos primeiros a passar por esta situação, ninguém à minha volta conhecia a dificuldade que é passar por esta situação, ninguém compreendia a dificuldade que é passar por esta situação, não tive ajuda. Mas eu agora não quero que outros passem pelo mesmo. Um pouco como aquela pessoa que atravessa um rio, a primeira vez, por cima de pedras, e teve dificuldades, caiu água algumas vezes. Mas depois de passar algumas vezes já consegue ajudar outros, a dizer, olha, vai por aqui, vai por ali, e agora, para conseguir passar com menos adversidade. Nós temos alguns exemplos negativos e nós sabemos que infelizmente há imigrantes que já estão cá em Portugal ou noutros países e em vez de ajudarem os recém-chegados a integrarem-se, exploram-nos com rendas ou a explorá-los em termos de mão de obra ou até às vezes... Nós sabemos, até para trabalho sexual, por vezes acontece, mulheres que são aliciadas com ofertas de trabalho aqui em Portugal para trabalhar numa determinada área e depois acabam forçadas a prostituir-se. Existe este tipo de situação. Infelizmente, há isto, que pessoas que tiveram dificuldades também quando chegaram a um certo país e depois, em vez de facilitarem a entrada e a integração, muito pelo contrário. Há pessoas que sofreram abuso sexual enquanto crianças e depois o que é que fazem? Vão fazer o mesmo. Fazem o mesmo. Não conseguem quebrar o ciclo. Há pessoas que sofreram bullying e depois também exercem bullying. E quando eu vejo isso, às vezes há pessoas que passaram, sei lá, por uma situação em que eram gordas quando eram pequeninas ou passaram por outra situação qualquer assim que eram gozadas e depois quando estão na mão de cima, por assim dizer,
Algumas lembram-se de quando foram estrangeiros na terra do Egito, outras não. Outras esquecem-se. Mas a Bíblia exorta-nos a nos lembrarmos do coração, lembrarmos de que fomos estrangeiros na terra do Egito e nós conhecemos o coração do estrangeiro. É extraordinário, mas aconteceu. Pessoas que foram escravas alcançaram a sua liberdade e depois o que é que fizeram? Foram donos de escravos também. Isto é não conhecer o coração do estrangeiro. No tempo da Alemanha nazi havia alguns guardas nos campos de concentração que eram judeus e que aliaram-se, juntaram-se ao lado opressor. Eram certamente pessoas não muito bem vistas pelos seus irmãos judeus. E mesmo na terra do Egito, o Senhor conhecia bem com quem é que estava a lidar. Porque havia alguns na terra do Egito que o faraó os colocou por maiorais. E oprimiam alguns dos seus concidadãos. E isso é bem ilustrado por uma figura que eu agora não me recordo do nome, mas quem viu o filme dos 10 Mandamentos, há uma figura, claro que aquilo é ficção, mas explora um pouco este conceito de um homem judeu, do povo de Deus, que oprimia os seus irmãos. Ele juntou-se ao lado dos egípcios para oprimir a nação de Israel. Há estes exemplos negativos e outros poderíamos explorar, mas há alguns exemplos positivos. Há, por exemplo, imigrantes, ao contrário daqueles outros que eu falei, há imigrantes que ajudam os seus concidadãos ou outros que estão na mesma situação a mais facilmente se integrarem no país ao qual chegaram. Há também ex-emigrantes, pessoas que estiveram lá fora, e sabem o que é a dificuldade de estar lá fora e são bem mais sensíveis às necessidades de quem chega e não sabe por onde é que se há de virar. Há pessoas também que passaram por uma situação de cancro, por exemplo. E o que é que eles fazem? Tornam-se voluntários, até no IPO ou noutro sítio onde ou tiveram elas, ou tiver alguém da família, e em vez de se guardarem raiva daquilo que lhes aconteceu, canalizam para algo positivo. É muito importante. A psicologia é bastante clara nesse aspecto. Se nós passamos, a melhor forma de nós lidarmos com uma situação adversa pela qual passamos é canalizar as nossas forças para que outros não passem pelo mesmo. Eu até, quando estive a fazer tratamento, há meio ano, tinha lá um enfermeiro que me disseram que teve cancro e depois de ter tido cancro veio para aquela área para poder ajudar outros que passam pela mesma situação. Outro exemplo positivo é desta, já não é uma menina, tem 20 e tal anos, Malala, foi baleada por defender a educação das meninas num país islâmico e sobreviveu e agora criou um fundo para ajudar outras meninas a poderem estudar. Um exemplo extraordinário, muito elogiado a nível mundial. Temos a Oprah, que sofreu abuso sexual de um tio quando era nova, viveu numa condição de pobreza e agora que está numa situação económica bastante invejável, eu não tenho inveja, mas bastante boa, ela o que é que faz? Usa a sua influência. Assim, eu não concordo com ela em muitas coisas, mas pelo menos tem este espírito de ajudar outros para que não passem pela mesma situação que ela passou, ou se passarem, poder ajudá-los a reerguer-se. E se nós achamos que a nossa vida é difícil, porque temos alguma dificuldade física, acho que há um livro deste rapaz, deste senhor, que é Qual é a tua desculpa? Algo assim do género. O título é Qual é a tua desculpa? Porque este Nick Vujicic nasceu sem membros. O único membro que ele tem, o mais parecido com o membro que ele tem, é aquilo que eles chamam uma asa de frango,
que está aqui do lado esquerdo, que ele usa para se levantar. Ele, se deitar ao chão, ele ainda assim consegue se levantar com a ajuda daquela asa de frango que tem ali. Então ele criou em vez de se vitimizar, em vez de passar a vida a lamorear-se com a sua condição, ele deu a volta por cima. Criou a Life Without Limbs, uma fundação, uma associação que procura motivar pessoas com deficiência e leva a mensagem de esperança a todo mundo. Claro que é uma mensagem de esperança não só para esta vida, mas para a vida futura, que essa é bem mais importante de levar, mas do ponto de vista humano ele dá tem uma mensagem extraordinária. Outro exemplo que eu não tenho aqui, mas que conhecem e já o dei, que é de Fanny Crosby. Não nasceu cega, mas ficou cega desde muito nova. E o que é que ela fez? Não ficou ali, coitadinha de mim. O que é que ela fez? Fanny Crosby, não vos diz nada? Compôs muitos dos hinos que nós temos. Muitos dos hinos que nós temos foram compostos por uma senhora que, com poucos meses de idade, devido a um erro médico, ficou cega. Já sabem que numa mensagem do Daniel dificilmente falha este tema. E este é o seguinte. Chloe Cole, esta menina, foi vítima da agenda trans e iniciou a sua, assim chamada, transição aos 12 anos. Foi dito aos pais desta jovem, quando ela evidenciava esta incompatibilidade, aparente incompatibilidade da sua mente com o seu corpo, disseram-lhe: preferem um filho vivo ou uma filha morta? Eles foram empurrados para esta aparente solução que arruinou a vida desta jovem. Hoje ela é ativista contra os tratamentos de afirmação de género, particularmente nas crianças, e usa a sua experiência para alertar as suas implicações, para as suas implicações negativas. Ela costuma dizer, ela fez uma dupla mastectomia, em que retirou os seios, mas não fez a histerectomia. O que é a histerectomia? Isto há vários passos. Há hormonas, depois há a dupla mastectomia. Há a histerectomia, que é retirar todo o aparelho reprodutor feminino. E já vi uma jovem que saiu de uma cirurgia dessas e trazia dentro de um frasco aquilo que ela retirou de dentro dela, assim quase como um troféu. E depois há a tentativa de criar um órgão sexual masculino, retirando músculos da perna e do braço, como se isso fosse possível. Ela diz: eu não sei se algum dia vou poder ter filhos, devido às hormonas que tomou, mas mesmo que possa, nunca vou conseguir amamentar. E ela canaliza isto não para: olha, a minha vida está destruída, vou tentar que me deem a eutanásia, que é o que alguns fazem, alguns suicidam-se por causa de terem passado por esta situação. Ela disse: não, eu não quero que outros passem pelo mesmo. Eu fui estrangeira na terra do Egito, eu fui levada por esta ideologia quando havia pouca informação, caí várias vezes no rio ao atravessar por cima das pedras porque não houve quem me ajudasse. Eu agora quero ajudar outros para que não façam o mesmo. Em 1973, aquela decisão que foi revertida há cerca de dois anos, Roe vs. Wade, esta senhora Norma McCurvey, conhecida por Roe, do caso Roe vs. Wade, que foi até ao Supremo Tribunal americano e tornou o aborto acessível em todos os estados. Uma advogada ativista pegou neste caso e levou até o Supremo Tribunal. Ela nunca chegou a abortar, porque aquilo demorou bastante tempo e entretanto teve o filho ou filha e deu para a adoção. E ela, depois disto, tornou-se ativista, porque ele não quer que outros sejam vítimas da desinformação, da falta de ajuda que há para mulheres que se encontram numa situação de uma gravidez indesejada, e que a solução não é matar quem não tem culpa.
A Associação Acreditar é uma associação que ajuda pais que têm filhos com cancro. E por vezes, assim, para além da dificuldade que é ver um filho a sofrer, é as dificuldades logísticas de ter de mudar toda a sua vida, muitas vezes para Lisboa ou para o Porto. E ela ajuda, esta associação ajuda outras pessoas que passam pela mesma situação. Porquê? Porque esta senhora, esta Ana Nunes, conhece o coração do estrangeiro. Porquê? Porque foi estrangeira na terra do Egito. E há vários exemplos de pessoas que depois de uma situação trágica, difícil, o que é que fazem? Em vez de se revoltarem, canalizam aquilo para algo positivo. E um exemplo que a mim me emociona bastante, porque eu lembro desta jovem da televisão. Ela era repórter da CMTV que andava de mota com o operador de imagem a filmar o trânsito, a dar notícias sobre a hora de ponta, acidentes, principalmente em Lisboa, e outras reportagens que fazia. Ela aparecia sempre com esta imagem, com este casaco e com o microfone, e morreu num acidente de viação. Alguns poderão dizer, olha, a ironia do destino, não é? O trabalho dela era falar disto, não é? De acidentes, e morreu desta forma. Os pais, o que é que fizeram? Ela era jornalista. Os pais, o pai dela é bombeiro e fala muitas vezes na televisão. O que é que ele fez? O que é que eles fizeram? Criaram um fundo, uma bolsa, que ajuda jovens jornalistas, tal como ela era uma jovem jornalista. E há estes exemplos positivos. E se os descrentes fazem isto, se os que não têm a esperança que nós temos, se os que não têm este mandamento, eu não vou dizer que isto é um mandamento para a igreja, atenção, mas o apóstolo Paulo fala-nos de sermos empáticos, compassivos para com os outros. Mas eu gosto muito desta expressão: estrangeiros foste na terra do Egito, por isso vós conheceis o coração do estrangeiro. Há outros exemplos positivos, eu quis dar alguns portugueses, mas temos alguns estrangeiros, como este de Dietrich Bonhoeffer. Olhando para o ano em que nasceu e que morreu, há duas coisas que saltam à vista. Primeira, viveu 39 anos. E segundo, morreu em que ano? No ano em que acabou a Segunda Guerra Mundial. Ele era um teólogo e foi convidado para dar aulas num seminário teológico nos Estados Unidos, e escapou da Alemanha nazi. Podia ter pensado, maravilha, vou constituir aqui a minha vida, não volto mais. Eu penso que foi assim com o Einstein. O Einstein foi para os Estados Unidos e também era judeu e de origem judaica. Ele provavelmente iria ter o mesmo fim que os seus concidadãos. E apanhou-se nos Estados Unidos e depois... mas este não. Voltou à Alemanha para resistir ao regime, participou numa tentativa, ou conspirou numa tentativa para assassinar o Hitler. Também não era só coisas boas. Fê-lo. Resistiu ao regime, ajudou os judeus a fugir e acabou executado num campo de concentração. Ele podia ter ficado. Mas estas histórias causam-nos uma certa emoção. Alguém podia perfeitamente ter ficado onde estava. Não se dava mais ao trabalho. Já sofreste que chega. Mas não, ele conhecia o coração do estrangeiro, porque foi estrangeiro na terra do Egito e por isso voltou. Harriet Tubman nasceu escrava e conseguiu escapar do sul. O sul era onde havia mais escravatura e até levou à Guerra Civil Americana, porque o norte contra o sul, por causa o sul não queria aceitar a abolição da escravatura, o norte já era a favor disso, mas ela conseguiu fugir do sul e voltou 13 vezes numa operação denominada Caminho de Ferro Subterrâneo. E não foi ela que inventou o metropolitano, mas era subterrâneo no sentido em que era clandestino, porque isto de levar escravos era muito, muito difícil. Podia ter ficado onde estava, mas o que é que ela fez? Voltou para trás. Voltou para trás para ajudar aqueles que estavam na mesma situação. Porquê? Porque ela... Porquê?
Foi estrangeiro na terra do Egito. Por isso conhece o coração do estrangeiro. Há uma história, é de ficção, é de um filme que eu gosto bastante, do Forrest Gump, em que ele está foi para o Vietnã e a dada altura ele era muito bom a correr, era a única coisa que ele era bom, corria muito, muito rápido. E então quando eles são atacados, ele foge, corre, que era o que lhe tinham dito, ensinado para fazer, e ele chega a um sítio onde já não está ninguém, está a salvo e podia ter ficado lá. Mas o que é que ele faz? Volta para trás e traz muitos dos seus companheiros que tinham caído. Podia ter ficado. Estou a salvo agora. Ninguém olhou por mim, ninguém me ajudou. Mas não, ele quis ajudar outros. Mas temos exemplos bíblicos. Mas eu dou estes exemplos do mundo para percebermos que há pessoas que o fazem sem ter a motivação que nós devemos ter enquanto crentes. Davi foi perseguido por Saul. Ele vivia no fio da navalha, por assim dizer. Ele dizia o quê? Há apenas um passo entre mim e a morte. Há apenas um passo entre mim e a morte. Ele sabia o que era viver angustiado, sem saber para que lado é que se podia virar, porque por onde quer que fosse, Saul o tentava matar. Mais tarde, chega a rei e diz: há alguém que tenha ficado da casa de Saul? Para quê? Para exterminar a concorrência, para exterminar aqueles que possam ter pretensões ao trono? Não. Há alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jónatas. E quando Mefibosete vem ter com ele, Davi, que sabia o que era ter medo, o que é que diz? Não temas, Mefibosete. Eu te vou dar tudo o que era do teu pai. Porque Mefibosete, para ele dizer não temas, ficou a ideia de que Mefibosete de facto estava com medo do que pudesse acontecer. E Mefibosete talvez não tivesse bem conhecimento ou tivesse algumas dúvidas de que David lhe faria bem. Se calhar ele não tinha ouvido do lado bom de Davi, do lado do pacto que ele tinha feito com Jónatas. Porque David conhecia o que era viver com medo da perseguição. A viúva de Sarepta, no tempo de Elias, ela tinha a sua vida toda planeada até ao dia da sua morte. Já tinha feito os planos todos. Sabem qual era? Era fazer uma refeição e depois morrer. Porque não tinha mais nada. Estava pobre, não tinha nada a comer. Mas foi ela que ajudou. Deus enviou Elias à viúva de Sarepta e ela ajudou o profeta Elias. E claro, depois foi recompensada. A viúva pobre sabia o que era passar necessidades, o que era viver com pouco. E ela, que sabia o que era viver com pouco, experimentou o que era viver sem nada. Porque deu tudo o que tinha no tempo. O mancebo rico, será que quando teve a oportunidade de dar tudo o que tinha, não o quis fazer? Porque ele não conhecia o coração do estrangeiro, porque não foi estrangeiro na terra do Egito. Atenção, eu não estou a dizer que só quem passa por elas é que pode ajudar. Mas quem passa pelas situações deve usar a sua experiência para algo positivo para os outros. O bom samaritano, ele sabia o que era ser desprezado pelos judeus. O que é que aconteceu? Aquele homem que foi atacado e deixado para morrer, foi ajudado por quem? Pelo fariseu? Pelo escriba? Não, esses não estavam habituados a ser desprezados. Passavam por pessoas a passar necessidades e desprezavam-nas. Mas este homem não. Este homem conhecia o coração do estrangeiro, porque foi estrangeiro na terra do Egito. Foi este que ajudou o necessitado. Os macedónios sabiam o que era ser pobre. Sabiam o que era ser pobre. E o que é que eles fizeram? Deram voluntariamente, acima das suas necessidades, para prover as necessidades dos pobres.
E vamos ler esta passagem, senão vocês vão dizer, venho aqui e nem uma passagem das epístolas de Paulo lemos aqui. Então como é que é, Daniel? Então, 2 Coríntios 8, 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Por segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Sabiam o que era passar necessidade. E quando ouviram falar de alguém que estava a passar necessidade, foram eles que foram ajudar. Não lembro se tenham sido os coríntios, que eram mais ricos, pelo menos alguns eram ricos. Nós vemos também havia pobres, lá naquela questão da ceia, em que alguns comiam muito e bebedavam-se e outros passavam fome. Mas havia alguns ricos, mas não foram esses que foram ajudar, foram os macedónios. Os filipenses, são os filipenses. Eles devem ter pensado, olha, este ano vamos ter a fazer cortes nas despesas. Este ano não podemos ir para as Caraíbas, vamos para uma praia grega. Que era só sair de casa e estavam na praia, né? Não tiveram de cortar, tiveram se calhar de comer pouco ou nada durante algum tempo para poder ajudar aqueles que eles sabiam que estavam a passar necessidades. Há uma ideia feita, eu não sei se é real ou não, eu vou citá-la sem certezas, porque não sei se há dados para isso, mas há uma ideia feita de que as pessoas que ajudam o Banco Alimentar contra a Fome e outras associações não são os muito ricos, ou pelo menos não são só os muito ricos. Os pobres, aqueles remediados, que sabem o que é ter a fazer contas, pensam, olha, eu vou ajudar outros. Mas estes macedónios eram assim. Pessoas que sabiam que era passar necessidades e por isso ajudavam outros. E reparem aqui, eu gosto muito desta expressão. Com muitos rogos, né? Pedimos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço. O que é bíblico em relação às ofertas é pedir muito. Pedir muito o quê? Para poder dar. Não é? Em alguns sítios passam o saco da coleta uma vez e não chega. E depois tem de passar outra vez. E alguns fazem um apelo com muitos rogos. O quê? Pedir. Mas o que é bíblico? É pedir com muita veemência, mas para poder contribuir. Eu também quero ajudar. Isto é o que é bíblico. Faz-me lembrar aquela situação do povo de Israel em que trouxeram ofertas para o templo, para o tabernáculo, e a dada altura foi preciso o quê? Para não trazer mais. Não tragam mais, já chega. Alguma vez ouviram isso? Em algum sítio nessas igrejas onde pedem com muitos rogos, às vezes com ameaças até. Trazei tudo, trazei os dízimos à casa do Senhor. E outros versículos que usam para ameaçar os crentes. Isto é que é bíblico. Paulo sabia o que era ser hostil para com o Evangelho. Ele tinha passado por uma situação em que ele era hostil para com o Evangelho. Ele perseguia os crentes. E ele podia olhar para os outros, aqueles com quem se cruzava, e nunca pensava, isto é um caso perdido. Não vale a pena perder tempo com esta pessoa. Ele tentava sempre aproveitar as oportunidades. Ele já tinha sido aquilo. Ele já tinha sido aquela pessoa hostil para com o Evangelho. E é importante nós também percebermos isto. De que nós já fomos indiferentes ou hostis para com o Evangelho. Por isso deve-nos ajudar-nos a compreender o coração do outro. Um exemplo claro em que Paulo parecia não ter noção de certos casos perdidos, por assim dizer. Quando Paulo está em Éfeso e junta-se a multidão no teatro a gritar, grande é a Diana dos Efésios. O que é que Paulo pensou? Ora, deixa-me fugir antes que isto me aconteça alguma coisa. O que é que ele quis fazer? Ele quis ir lá falar com eles.
Só que foi aconselhado, não te metas ali. Foi preciso quase arrancá-lo dali, porque o que ele queria era aquelas pessoas e falar-lhes de Cristo. Porquê? Porque ele conhecia o coração daquelas pessoas. Ele já tinha sido aquelas pessoas. E há uma expressão que me contam do irmão Sobral. E eu penso que foi mais ou menos assim a expressão, porque perguntei a uns irmãos que conviveram com ele. O irmão Sobral, o primeiro nome dele era Viriato. Viriato Dias Sobral. E ele, quando via uma pessoa, ia com outros crentes, e via uma pessoa embriagada ou uma situação, humanamente falando, completamente desgraçada, ele dizia: Viriato, se não fosse a graça de Deus, tu podias ser aquele bêbado. E nós devemos sempre lembrar disso. Nós já fomos aquela pessoa, ou nós poderíamos ter sido aquela pessoa. E Paulo lembrava-se bem disso. E o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, passou o que nós passamos, experimentou o cansaço, a fome, a sede, as dores. E por isso dizemos agora o quê? Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque ele sabe o que é. Ele sabe o que é. Portanto, compreende-nos. Os nossos irmãos até podem não nos compreender, mas o Senhor Jesus Cristo compreende-nos porque passou por lá. Aqui é muito fácil nós esquecermos de quando fomos estrangeiros, de como foi difícil para nós. E às vezes podemos passar por situações e depois ver outros a passar pela mesma situação e esquecermos de que também passámos por ali. Também tivemos dificuldades e se calhar até desprezar um pouco o outro. Esta passagem de Gênesis 41 fala-nos do copeiro de Faraó, que quando foi libertado da prisão, após José revelar o sonho que ele tinha tido, José diz-lhe: não te esqueças de mim quando estiveres com Faraó. E só algum tempo depois, talvez anos, é que ele diz: dos meus pecados me lembro agora. Ou seja, ele esqueceu-se de falar, de recomendar José, que estava preso injustamente. É fácil nós esquecermos. Como disse há pouco, o estrangeiro precisa não de um dedo estendido para acusar, mas de um braço estendido para ajudar a levantar. É isso que ele precisa. E a nossa ajuda não deve depender da maneira como fomos tratados quando fomos estrangeiros na terra do Egito. Se fomos ajudados ou não. Devemos ajudar. Porque os israelitas não foram ajudados pelos egípcios. Foram maltratados pelos egípcios. Mas o que é que o Senhor diz? Não trates mal o estrangeiro. É que quem nunca foi estrangeiro não valoriza da mesma maneira como aquele que foi estrangeiro na terra do Egito. E pode ajudar melhor aquele que passou, que está a passar pela situação. Deixa-me ver só o que é que eu tenho. Está mesmo a acabar. Expressões como: eu sinto a tua dor, eu sei que não é fácil, mas eu sei que o Senhor dará forças. Ou mesmo não dizer nada, dar só um abraço. Um abraço daquele que sabe o que é passar. Não é vir para ali dar um sermão sobre estes temas. Às vezes dar só um abraço, estar ali presente, em silêncio. Nós vemos que os amigos de Jó, que não tinham passado pela situação que Jó estava a passar, não souberam dar valor à situação dele. E o melhor que eles fizeram foi estar calados durante 7 dias, porque quando começaram a abrir a boca foi uma desgraça. Eu também tenho algumas situações pelas quais passei e que me tornaram mais sensível às necessidades de outros. Por exemplo, uma situação de doença, uma situação de morte, uma mulher que sofre um aborto e pode ajudar a sua experiência para ajudar outras que passam pelo mesmo. A morte de um familiar, a doença de um filho, alguém que sofre bullying, pode ajudar a isso, para ajudar outros.
uma mulher ou um homem, que também acontece, que sofre violência doméstica, pode ajudar outros. A adolescência. A adolescência é uma fase complicada. Aqueles que já passaram por ela, não é? Devem ser compreensivos para com quem está a passar por aquela situação. E o Lucas certamente dirá amém, é que às vezes o pai, que também já foi adolescente, não compreende bem a situação pela qual ele passa. Dramas familiares, como um filho que se desvia. Ter um filho que não quer saber do Evangelho é das maiores dores que um pai pode ter. E quem passa por essa situação deve ajudar outros que estão a passar pela mesma situação. Eu vou só contar aqui algumas situações pessoais, só para ilustrar estas verdades. Eu, por exemplo, já lá vão quase 30 anos, há 30 anos eu pensava que sabia muito de matemática. Agora, cada vez mais me convenço que não sei nada de matemática. Mas quando cheguei à Faculdade de Ciências, o curso era muito exigente e talvez não muito bem estruturado para quem era bom a matemática, mas não estava preparado para aquilo. E eu tive dificuldades nos primeiros anos. Nos 2 primeiros anos fiz e já não foi nada mal. E eu agora, quando vejo outras pessoas na Faculdade de Ciências a passar por ali, ou não na Faculdade de Ciências, na universidade, e até em dificuldades com matemática, eu disse, eu sei a dor pela qual estás a passar. Eu passei pelo mesmo. E por isso posso ajudar aqueles que por lá passaram. Outros que não tiveram dificuldades nenhumas são capazes de isto é tão fácil. Eu agora acho fácil também. Mas consigo compreender a dificuldade pela qual outra pessoa passou. Por exemplo, eu sei o que é estar numa igreja com poucos membros. Eu estive muitos anos na igreja em Estarreja, que já agora, para o vosso conhecimento, faleceram vários irmãos ali e neste momento só há um irmão, o meu tio Júlio, que também já esteve para falecer, o senhor poupou, mas agora só tem aquele irmão e o trabalho em Estarreja, infelizmente, acabou por encerrar portas. Mas eu sei o que é estar numa igreja com poucos membros. E por isso, quando alguém, e há um irmão em particular que telefona-me às vezes a pedir para eu colaborar na igreja que ele lidera, eu sei o que é aquela sensação de vou convidar este irmão para falar para meia dúzia de pessoas. E às vezes a pessoa que convida fica assim um pouco sem jeito, não é? Porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, convidar alguém, um irmão para vir expor a palavra de Deus e estarmos ali meia dúzia de pessoas. É difícil. Mas como eu sei o que é isso, fico todo contente por poder ajudar. Porque eu já fui estrangeiro na terra do Egito, nesse aspecto, não é? Um outro exemplo que eu gosto de dar. Nas Fontanhas, a Ceia do Senhor, até à pandemia, era feita, tinha um horário muito estranho, mas aqueles horários foram feitos há muito tempo para pessoas que viviam todas lá, eram todas de lá. E às vezes não compreendiam bem o coração do estrangeiro, não conheciam bem o coração de quem vinha de longe. Era a minha família e a família do Nuno e da Sara Tavares também, que vinham daqui de perto. E então a Ceia do Senhor era às 9. A Ceia do Senhor era às 9. E depois das 9 às 10, depois tinha um intervalo, por aquilo que pareça, das 10 às 11 e depois a escola dominical das 11 ao meio-dia. Eram uns horários que, infelizmente, foi preciso vir a pandemia para alterarem isso, mas eu nunca disse, tem de mudar, não. Eu, como estrangeiro, vivi de acordo com as regras que estavam estabelecidas. Mas por essa razão também, éramos os únicos que levávamos os filhos à Ceia do Senhor. Que era uma das coisas más com esse horário era que os adultos vinham à Ceia do Senhor, as crianças não vinham. Que era uma coisa muito estranha, não é? Porque é importante estarmos todos na Ceia do Senhor, meia hora mais cedo. Eu depois até usava a minha experiência para dizer eu vinha 2 horas mais cedo e vocês não conseguem vir meia hora antes. Portanto, eu fazia isso.
Mas o que é que acontecia? Como éramos os únicos com crianças, os irmãos ali estavam habituados a ter um silêncio quase total. E vinha o meu Simão tinha meses, o Lucas tinha 7 anos e não era a criança mais silenciosa à face da terra, e o outro também chorava e tal. E às vezes um olhar ou um comentário causava-nos algum desconforto, mas nós continuamos. Também tínhamos alguns irmãos que nos apoiavam e que diziam: venham, façam. E eu agora, por causa disso, digo aos casais que têm crianças, digo-lhes: venham, tragam os vossos filhos. Eu de bom grado sacrifico o silêncio absoluto pela vossa presença, para proveito vosso e proveito das vossas crianças. É importante nós passarmos pelas situações para depois podermos ajudar outros. Isto é apenas um pequeno exemplo. Eu alonguei-me a explicar este exemplo, mas para vocês perceberem que nós precisamos de usar as experiências que tivemos para ajudar outros. Ajudar o estrangeiro pode ser uma das bênçãos. Uma das coisas boas de termos passado pela adversidade. É que já que passámos por ela, por que não torná-la em algo bom para os outros? Tal como aqueles pais que perdem um filho ou passam por uma situação difícil de saúde. Pegam na sua situação e o que é que vou fazer? Vou fazer algo de bom. Então, e a questão que eu coloco não é quem é o meu próximo, como dizia o fariseu, não é? Quem é o meu próximo, mas sim quem é o meu estrangeiro. Quem é que está agora a passar por uma situação difícil, pela qual eu já passei, e que eu posso, devido à minha experiência, ajudá-la. Isto é ser igreja. Isto é viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. E que o Senhor nos abençoe e guarde, e um bom domingo para todos.